Gente boas, boa noite. Boa noite. Vim pensando todo o tempo, é boa noite, é boa noite, é boa noite, não bom dia. Teve gente que já estava dando bom dia. Acostuma, né? Queridos, que alegria nos reunirmos mais uma vez. Bom poder rever alguns irmãos, né, por conta de determinadas situações, até mesmo do horário, não podiam estar conosco, mas estamos aqui. Louvado seja Deus. Que dia maravilhoso, que dia propício, que baita oportunidade que Deus nos deu para louvarmos ao nome dele. Deus é bom e nada muda isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Nós daremos hoje sequência à nossa série de sermões sobre os pilares da Reforma Protestante. Aproveitando a ocasião do dia 31 de outubro, será então comemorado o aniversário da Reforma. Não, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Quero dar um incentivo a você que é acostumado a ler a Bíblia no celular e aí depois fica com dificuldade de encontrar na Bíblia de papel. Saiu algumas notícias aí, eu não sei, eu não fui atrás de fontes nem nada, não posso saber se é verídico. Mas saiu algumas notícias de que na China a Apple, ela excluiu, ela proibiu, ela fez com que os aplicativos da Bíblia, através dos aparelhos dela, não chegassem mais aos celulares, aos aplicativos, enfim, aos aparelhos eletrônicos. Na publicação que eu li, que trazia então a foto dessa notícia, a legenda era bem direta. E eu gostaria que você entendesse isso. Dizia assim: é tempo de você pegar a sua Bíblia, abraçar ela, orar a Deus, pedindo para que Deus abra os seus olhos para a verdade que há nela e ler ela, decorar ela, guardar ela no seu coração. Isso está acontecendo do outro lado do mundo, mas isso deveria nos dar um desejo de aproveitar melhor a oportunidade, o privilégio que nós temos de abrir a Bíblia a qualquer momento do nosso dia. Seja no celular, sim, não tem problema, eu tenho todos os tipos de versão de Bíblia, eu tenho no meu celular. Mas é a leitura na Bíblia no papel que vai fazer com que a gente crie aquele senso de onde estão os textos. É ali que tu consegue marcar. Pastor, mas no celular eu consigo grifar. Sim, mas o celular tu vê também tantas outras coisas. Não exercita a tua memória, o teu senso de espaço, de tamanho, aonde que está o texto. A própria Bíblia fala a respeito disso, de que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre fé. E a nossa fé é uma fé débil. Ou melhor, a nossa fé ela não existe sem a Bíblia. Ela não é só uma fé deficiente, ela não existe. É uma fé morta, é uma fé falsa. Nós precisamos da Bíblia. Pastor, mas eu consigo decorar textos e guardar textos no meu coração lendo no celular. Então, meu irmão, vai em paz. Fica tranquilo. Esse recado não é para ti. Mas aqueles que precisavam ouvir isso, inclusive eu, o Espírito Santo, creio eu que está testificando nesse momento. Então ame um pouco mais a sua Bíblia. Se dedique um pouco mais a ela, pois ela é a palavra de Deus. Amém? Amém. Romanos capítulo 1, versículo 17. Então é o texto que ficou, é o versículo que ficou marcado nesse pilar da Reforma Protestante que nós iremos falar hoje. O sola fide, somente a fé. Diz assim: as boas novas revelam, as boas novas aqui é o Evangelho,
Então as boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Não é pela fé e mais alguma coisa, é pela fé. Pela fé somente. Eu quero orar com você nesse momento, quero convidar você a se colocar em pé. Juntos, então, vamos orar a Deus. Pai, Tu és o Senhor sobre céus e terra. Ah, Deus, é tão bom poder confiar naquele que comanda e chama as estrelas pelo nome e nenhuma deixa de faltar. Como é bom, Senhor, saber que as nossas vidas estão na mão daquele que medem as águas do oceano com a concha da mão. Que Deus grande, que Deus forte, que Deus poderoso é esse que temos. Ah, Deus, e é com essa consciência que nós chegamos a Ti nesse culto. Um culto que é ao Senhor, não a nós, não para nós, mas que flui do nosso coração em rendição, em gratidão ao Senhor. Clamamos, ó Deus, que nesse momento o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, continue falando conosco através das orações que serão ministradas essa noite, através das músicas que cantaremos. Que de fato essas músicas cheguem com consciência ao Senhor. E que porque chegam com consciência ao Senhor, partem de nós com consciência, elas chegam como um louvor, como uma adoração. Porque esse é o culto racional, esse é o culto que agrada a Ti. A Tua palavra nos ensina isso. Nós queremos, ó Deus, não vir aqui apenas e cantar músicas, ou deixar de cantar as músicas porque não sabemos as letras. Nós queremos meditar nas Tuas verdades, Senhor. Nós queremos ser cheios da Tua presença. Nós queremos, ó Deus, ser cheios do Teu Espírito Santo. Nós queremos, ó Pai, que a Tua presença nos encha e nos transporte, Senhor, de tal forma que as pessoas dessa cidade possam compreender: há um povo diferente se reunindo como igreja. Há um povo de Deus que tem honrado o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós queremos, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, que o Teu nome seja santificado através das nossas vidas, através das nossas reuniões. Gere em nosso coração, ó Deus, um temor. Gere em nossos corações um senso do tamanho da Tua majestade. Que a gente não se aproxime de Ti de qualquer jeito. Da mesma forma, quando o Senhor se apresentou a Moisés, o Senhor disse: Moisés, tire a sandália dos seus pés, essa terra é santa. Não porque o lugar é santo, mas porque há um Deus santo naquele lugar. E nós cremos que o Senhor está aqui. Nós não vamos tirar os nossos calçados, nós não ficaremos descalços, tampouco rasgar a nossa roupa ou colocar pó sobre nossa cabeça, como era costume do Antigo Testamento. Mas, Senhor, nós queremos aqui desnudar o nosso coração. Nós queremos aqui, ó Deus, abrir o nosso coração e clamar, ó Deus, quebranta-nos. Fala conosco, Senhor. Que a Tua presença seja algo que quase que palpável aqui em nosso meio. É o Teu povo reunido aqui, Senhor. É o Teu povo clamando pela Tua presença. E que isso seja uma verdade em nós. Que isso seja uma verdade essa noite. Fala conosco, Espírito Santo. Nós não queremos que essa noite seja inútil, seja só um cheque na nossa agenda. Nós queremos sair daqui transformados, porque cremos que a Tua palavra transforma. Cremos que a Tua palavra nos muda. Cremos, ó Deus, que toda vez que o Senhor coloca a mão em alguém, essa pessoa nunca mais é a mesma. E nós queremos sair daqui essa noite diferentes. E que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor que lhe é devido. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos assim. Amém. Amém. Olá, irmãos, boa noite. Tudo bom? Vamos adorar a nosso Senhor então. Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom conosco. Independente da circunstância que estamos vivendo, Ele continua sendo bom.
Somente temos nossa recompensa em Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro sentido desta vida a não ser em Jesus Cristo. E é através dele e por ele que cantamos e adoramos e estamos aqui, porque ele permitiu que estivéssemos aqui. Glória a ele por isso, em nome de Jesus. Eu quero te amar, tocar
Antes de iniciarmos o sermão, eu quero convidar os irmãos a um momento de intercessão. Hoje nós tivemos um dia atípico. Como os irmãos sabem, foi colocado lá no grupo da igreja, a mãe da Marivane faleceu. E é por isso, obviamente, que a família não está aqui conosco hoje. Também um tio da Jaque. É isso? Alguém me ajuda? É o tio, né? O tio da Jaque também faleceu hoje. Ela também pediu oração. Então eu gostaria de convidar um voluntário ou uma voluntária que se colocasse em pé nesse momento e orasse, pedindo a Deus que Deus esteja consolando essas pessoas, irmãos da nossa igreja, e também os familiares, os amigos, né, os enlutados que ficam. Então, por favor, um voluntário ou uma voluntária. A Deus, muito obrigado, Senhor, primeiramente agradeço por estarmos aqui todos reunidos, Senhor, em Teu nome, Senhor. Como ouvimos agora, Senhor, um dia atípico, um dia de tristeza, Senhor. Eu peço que o Senhor, que o Teu Espírito Santo, Deus, esteja consolando, Senhor, todos os familiares, Senhor, que perderam suas pessoas tão queridas e tão amadas, Deus. Amém. Que o Teu Espírito Santo, Deus, venha preencher esse vazio, Senhor, que vai ficar, Deus. Que o Senhor esteja consolando cada pessoa, Senhor, no íntimo dela, Deus. Que por mais que nós falamos, cada abraço que nós vamos dar a ela, Senhor, não vai ser suficiente, Deus. Eu peço a Jesus que o Senhor, Pai, que o Senhor conforte e console, Senhor, os parentes, Senhor.
e que o Senhor coloque no coração deles, Pai, que não é o fim, não acabou, essa é só uma passagem, Deus, e que nós todos anseiamos, Pai, para o reencontro com o Senhor nos ares, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Guarde todos os familiares, Senhor. Guarde, Senhor. Consola eles, Senhor, nesse momento de tristeza, nesse momento de solidão, Senhor, que a gente se sente sozinho, Pai. Mesmo cercado de pessoas, neste momento a gente se sente tão triste e sozinho. Mas que o Senhor não deixe, Senhor, eles se sentir sozinhos, Pai. Que o Senhor seja aquele amigo mais certo nas horas incertas. Que o Senhor dê aquele abraço, Senhor, de aconchego nesses familiares que perderam seus parentes, Senhor. É minha oração, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eu oro. Amém. 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 Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. Então vamos fazer a leitura do texto. A versão que eu tenho aqui é a NVT. Talvez a sua versão esteja um pouco diferente, mas atente para o texto bíblico. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência da lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus, e é Ele que declara justos tanto judeus como gentios, somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos plenamente, verdadeiramente, a lei. Eu quero orar com você nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos aqui, Senhor, a nossa dependência. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Nós precisamos que o Senhor fale aos nossos corações. Eu peço, ó Deus, que apesar de mim, e me dê o privilégio de que, através de mim, a Tua palavra seja pregada e compreendida. Espírito Santo, trabalha nesse momento em cada coração aqui. Em cada coração que vai ouvir esse sermão depois. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja operando a obra que só Tu pode realizar. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Amém. Tendo em mente de que não é todos que estiveram conosco nos últimos 3 sermões, então o primeiro, sola Escritura, somente a Escritura. O segundo, solos Christus, somente Cristo. Terceiro, sola gratia, somente
a graça. E hoje o quarto, sola fide, somente a fé. São termos que vieram do latim e foram definidos, então, ficaram gravados como pilares da Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela não foi um pequeno acontecimento na história da Igreja. Há estudiosos da história do cristianismo, da história da Igreja, que vão tratar a Reforma Protestante como um evento mais importante, perdendo apenas para o Pentecostes. O Pentecostes, aquele momento onde o Espírito Santo desce, então, cumprindo-se a promessa de Jesus. O Espírito Santo desce sobre os discípulos que estavam reunidos esperando a promessa de Jesus se cumprir. Em Atos 1:8 nós vemos então que Jesus está dizendo: fiquem aqui nesse lugar, não saiam aqui desse lugar, até que desça sobre vocês o Espírito Santo. E quando descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês serão cheios do poder e se tornarão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ali nós vemos o cristianismo então se espalhando. Ali nós vemos até mesmo a perseguição contra os cristãos, colaborando, cooperando para a expansão do evangelho no mundo conhecido. É interessante que na época o povo de Deus, os cristãos, estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Pelo Império Romano. Estou misturando aqui as informações. Pelo Império Romano. O Império Romano foi responsável por construir estradas, facilitar acesso de uma cidade para outra, de um país para outro, facilitou as viagens se tornaram mais curtas nesse sentido. E foi justamente por essas estradas que o Evangelho se espalhou por todas as nações. Um povo que estava perseguindo os cristãos estava aqui na mão de Deus, e Deus estava usando esse povo que odiava a Jesus para construir estradas onde aqueles que pregavam Jesus passariam, e eles estavam facilitando a cooperação do Evangelho. Nós vemos um Senhor que é Deus, que é soberano sobre toda a história. Nós vemos que ao longo do tempo, então, essa igreja, nós vamos ver isso em Atos. Quem aqui já leu Atos? Atos dos Apóstolos. Quem já leu? Levanta a mão, gente, tô com vergonha, parece que... Aí, glória a Deus. Se você não leu Atos dos Apóstolos e deu uma surtada, você leu errado. Se você leu Atos dos Apóstolos e não olhou para aquilo dali e pensou assim, tem coisa errada. Tem coisa errada. Nós estamos tão longe desse padrão. Eu não estou falando sobre perfeição. Mas há alguns princípios que nós temos a teimosia de abandonar ao longo do tempo. E não foi diferente. Se você vai estudar a história da igreja, você vai perceber que ao longo da história, a igreja vai abandonando os ensinos de Jesus. A igreja vai abandonando, ao invés de ser cheia do Espírito Santo cada vez mais, a igreja vai se esvaziando. A igreja vai se tornando, então, uma igreja política, uma igreja burocrática, uma igreja herege, uma igreja que era apática em relação àquilo que Deus estava fazendo e desejava fazer através dela. Nós vemos que a história, então, ela vai avançando, e nós percebemos que na Idade Média, o que posteriormente foi classificado como Idade das Trevas, detalhe, por pessoas que não eram crentes, para aqueles que não eram crentes olhar para a igreja e chamar essa fase de Era das Trevas, Idade das Trevas, é porque o negócio estava muito ruim. É nesse contexto, então, do século V até o século XV, é após esse contexto, então, que surge, então, os pré-reformadores, os quais eu citei nos outros sermões, aqueles que na história da igreja foram verdadeiramente reconhecidos como pré-reformadores, John Wycliffe e John Huss, homens que já lutavam por aquilo que depois foi difundido, então, por Martinho Lutero, ficou marcado na pessoa de Martinho Lutero, mas não foi ele sozinho que fez tudo isso. O que vale a pena ser citado por desses dois pré-reformadores é que eles se oporam, então, aos ensinos hereges da igreja da época. A igreja não acreditava no sola escritura, ela não dava autoridade somente à escritura. O Papa tinha a mesma voz do que a Bíblia. A igreja tinha o poder de salvar ou não salvar.
A igreja estava vendendo indulgências. A famosa, eu conversava com o irmão aqui antes, a famosa cadeirinha no céu. E é interessante que dependendo dos teus recursos, tu conseguia comprar essa cadeirinha no céu por um certo tempo. 5 anos, 10 anos, 20 anos. Se tu fosse bem de vida, assim, ó, bem de grana, cheio dos pila, podia comprar a tua salvação eterna. Aí o Papa carimbava. Tá aqui, ó. Um pregador, que eu não lembro o nome, e não vale nem a pena ser citado, na verdade, mas muito famoso da época, ele tinha o seguinte jargão: toda vez que uma moeda cai aqui no ofertório, uma alma salta do purgatório. Era isso que a igreja acreditava. A igreja estava vivendo uma porcaria total. Era um lixo. Fedia. Sabe, é o que Jesus escrevendo a igreja, as igrejas do Apocalipse, dizendo assim, ó, eu estou prestes a vomitá-lo da minha boca. Jesus escreve isso à igreja em Laodiceia. Uma igreja que não era nem fria, nem quente. Era uma igreja mais ou menos. É o famoso, como dizia a minha avó, eu aprendi muitos ditados com a minha avó. Vocês sempre vão ouvir eu falando da minha avó. Ela dizia assim, é o famoso, não fede, não cheira. Não faz diferença nenhuma. Que tristeza isso. Uma igreja que foi fundada por Jesus na terra para ser luz, sal, era uma igreja que estava se escondendo. A essa igreja, Jesus diz que sente náusea, ânsia de vômito, estou prestes a vomitá-lo da minha boca. Que tipo de igreja nós estamos sendo? O engraçado é que nessa hora os sem vergonha, eles dizem assim, não, mas a igreja é nós, não é só eu. Agora, quando ele vai ser cobrado a respeito da igreja, ele diz assim, não, a igreja é só eu. Você percebe como muitas vezes a gente acaba jogando com isso? Acaba jogando com os princípios da Bíblia? John Hus, ele foi queimado vivo. Ele foi amarrado num poste e foi queimado vivo. A história nos conta que esse homem morreu cantando salmos. Esse homem morreu louvando a Deus. Esse homem foi usado por Deus para que de forma profética ele falasse, vocês estão matando um ganso, mas Deus levantará uma águia que voará alto, ao qual vocês não conseguirão parar. Os estudiosos da Bíblia, alguns entendem que John Hus, e Hus significa ganso, a tradução direta, diz que ele profeticamente estava se referindo a Martim Lutero. E o grande carro-chefe de Martim Lutero foi justamente isso, a justificação pela fé. Sola fide. Sobre isso, nós precisamos entender que a justificação é unicamente pela fé em Cristo. E até mesmo essa fé que nos justifica, ela não tem origem na gente mesmo. A fé, ela não tem origem no próprio homem, mas ela é um dom de Deus. O sermão de hoje, ele vem colado no sermão da semana passada. Sola fide e sola gratia, eles andam juntos. Inclusive o texto que nos traz fundamento para esse princípio, perceba, eu não estou aqui defendendo e pregando o pilar da reforma protestante, mas é o princípio bíblico que deu origem a esse pilar. Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, mas ele é um dom de Deus. E a tradução melhor aqui para essa palavra dom de Deus, não é os dons do Espírito que nos capacita para fazer uma obra, que está lá em Efésios, Romanos e também em Coríntios. Mas está falando sobre um presente, uma dádiva. A fé é um presente de Deus para você. A fé é algo que Deus gera no seu coração. Da mesma forma do que, pensando sobre a graça, não há espaço para vanglória, não há espaço para mérito. O homem não regenerado, o homem que não nasceu de novo, ele é incapaz de confessar que Jesus é o Cristo, o unigênito de Deus, o Filho único de Deus. Ele é incapaz. Vocês lembram aquele episódio quando Jesus está com seus discípulos, tem uma multidão o rodeando,
como sempre, quando há uma multidão em volta de Jesus, ele trata de dar uma palavra que filtra. Jesus separa a ovelha dos lobos. Sempre que se reúne uma multidão, Jesus trata de dar um ensinamento que vai filtrar. Eu não sei por que a gente persegue tanto multidão. O olhar de Jesus estava focado àqueles que o Pai tinha entregado para ele. É interessante que Jesus diz assim, levantava-se questionamento sobre quem era esse milagreiro que estava bagunçando a região da Judéia. Alguns então falavam que ele era Jeremias, era Ezequiel, era Elias, era qualquer um dos outros profetas, ou ele era um grande mestre. Jesus pergunta para os discípulos dele, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Jesus é, bem-aventurado és tu, Simão Pedro. Porque não foi carne nem sangue, ou seja, não foi alguém que te ensinou. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. E é sobre essa pedra, Pedro, sobre essa convicção de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, que eu vou fundamentar a minha igreja. E sobre a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Não importa o quanto o mundo piore, a igreja de Jesus não será derrotada, porque ela é obra de Jesus. A fé que saltou pelos lábios, que surgiu no coração de Pedro e saltou da sua boca fora, não foi gerada porque Pedro definiu aquilo, mas porque Deus revelou isso a ele. A fé no Filho de Deus. Nós vimos na semana passada, capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 ao 10, esse foi o texto base do sermão da semana passada. Se você já esqueceu, volte lá e assista. Se você não assistiu ainda, pelo amor de Deus, assista. Você vai fazer um favor para a sua alma. Mas nós entendemos que o homem, o estado natural, o estado inicial, o qual nós nascemos, é morte. O homem está morto. Morto não tem vontade. Morto não tem fé. Morto não ama a Jesus. Efésios capítulo 2, do 1 ao 10, está lá. Mas, diz o texto, Deus, que é rico em misericórdia e que nos amou tanto, nos vivificou em Jesus Cristo. A fé, ela surge no nosso coração depois que Deus coloca a mão em nós e gera vida num cadáver, em alguém que está morto. A fé não é obra minha, a fé não é obra sua, nós estamos mortos. É somente através da obra sobrenatural do Espírito Santo, fazendo então a gente uma nova criatura, que nós podemos responder com fé e arrependimento. Isso não nasce em nós, isso não gera em nós. Se você for rápido do endereço, abra comigo na carta que Paulo escreve a Tito. Se você quiser, depois eu posso passar o esboço do sermão para você, não tem problema, com os textos aqui. Tito capítulo 3, o versículo 4 até o 7, ele diz assim: quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, exclui então o merecimento. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Deus revelou a sua bondade e amor. Nós estávamos mortos. Um morto não exerce fé. Nós estamos totalmente corrompidos pelo pecado. Totalmente corrompidos. A nossa natureza pecaminosa, ela nos domina. De acordo com o texto que nós lemos no início, Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé e não por suas obras. Não por algo que ele faça. A Igreja Católica
romana, na época então que Martinho Lutero estava promovendo tudo isso. Isso aconteceu em 1517. 28 anos depois, aconteceu o famoso Concílio de Trento, onde a Igreja Católica então realizou uma série de pronunciamentos sobre a doutrina da justificação. Isso aconteceu em 13 de janeiro de 1547. Então, exatamente 30 anos, não 28. Dentre os muitos pontos que Roma apresentou, os principais foram esses. Fique comigo aqui, por favor. Preste atenção nisso. A resposta, então, conhecida como Contra-Reforma da Católica foi a seguinte. Primeiro, os principais. Primeiro, que os pecadores são justificados pelo seu batismo. Quantas pessoas dentro da igreja hoje pensam dessa forma? Elas acreditam com todas as forças que é o batismo que vai as salvar. Que se elas não se batizarem, elas irão para o inferno. Pois é isso que a Igreja Católica estava defendendo. Segundo, que a justificação é pela fé em Cristo, até aí ok, e pelas obras de uma pessoa. Quantas vezes nós não afirmamos, Jesus fez a parte dele, e você fez a sua? Gente, o Cristo que eu vejo na Bíblia é um Cristo crucificado que diz, está consumado. Ele não disse, eu fiz minha parte, faça a sua. Nós não vemos na Bíblia um Jesus que vem e diz, eu vim para dar a oportunidade de um pecador ser salvo. O que nós encontramos na Bíblia é um Senhor que vem para buscar e salvar, efetivamente salvar pecadores. Não dar a oportunidade. Porque se Ele desse a oportunidade, nós falharíamos. Porque você, bonzão, você, boazuda, você é falha, pecadora. As nossas obras que a gente apresenta a Deus na tentativa de nos justificar são como trapos de imundícia, de acordo com os profetas. Não lembro agora se é Jeremias ou Isaías. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Sabe o que o profeta está querendo dizer quando ele fala sobre trapos de imundícia? Ele está se referindo ao famoso absorvente usado. Só que na época não era tão higiênico como é agora. E eu não vou entrar nos pormenores. Mas deu para entender. O que a gente tentando se justificar diante de Deus, como isso chega diante de Deus? Chega como algo asqueroso. Nós não somos capazes de nos justificar. Então, o primeiro ponto que eles defendiam é que os pecadores são justificados pelo seu batismo. Segundo, que a justificação é pela fé em Cristo e pelas obras de uma pessoa. Em terceiro, que os pecadores não são justificados unicamente pela justiça imputada de Jesus Cristo. Não é somente Jesus colocar a justiça dele em nós. Está faltando alguma coisa, não é completo. Quarto, que uma pessoa pode perder a sua posição de justificação. O estado de justo diante de Deus é temporário, dependendo do quanto tu pode pagar. Lembra da cadeirinha do céu? Aqui entra isso. Todos esses pontos, eles se resumem na seguinte declaração. E aqui eu vou ler uma citação direta então desse documento. Se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessária nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha a graça da justificação, e que em nenhum sentido é necessário que ele faça a preparação e seja eliminado, no sentido do seu próprio pecado, e seja eliminado por um movimento de sua própria vontade, seja anátema. Basicamente, o que essa conclusão está dizendo? Se alguém afirmar que a pessoa só precisa crer em Cristo para ser salva, ela é anátema, ela é amaldiçoada, ela será excomungada da igreja, será apartada da igreja. E a igreja da época era essa bagunça que a gente está vendo aqui. O problema é que muitos de nós concordamos, talvez em alguns aspectos, com aquilo que estava sendo defendido na Contra-Reforma. Não, pastor, eu não defendo isso, mas vive como se defendesse. Nós vemos uma igreja que não sequer pregava a palavra na língua que o povo entendia. Martinho Lutero dedicou o resto do seu exílio, antes de ser condenado então à morte pela Igreja Católica, ele foi
sequestrado por pessoas que defendiam a causa dele, e ele foi escondido num castelo. Ele dedicou o restante da sua vida a completar a tradução da Bíblia do latim para o alemão, para que o povo tivesse acesso à Bíblia. Muitas vezes nós não estamos nem aí se a Bíblia está sendo pregada na forma como a gente entende, na nossa língua. Porque muitos de nós, muitas vezes, sentamos e ficamos apáticos, indiferentes diante da exposição da palavra de Deus. E isso revela que nós estamos muito mais em perigo daquilo que a gente pensa que está. Se você concorda com alguns desses pontos que a Contra-Reforma trouxe, eu quero convidar você então a pensar junto comigo no texto que nós lemos, o texto base então dessa noite, que está em Romanos 3, do 21 até o 31. O versículo 21 diz assim: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou que somos declarados justos diante dele sem exigências da lei. Eu acho que a gente poderia já parar por aqui. Porque se não é pelas exigências da lei, não é por aquilo que eu faço. A salvação, do início ao fim, é uma ideia de Deus. A salvação, do início ao fim, é uma ideia de Deus. Perceba, conforme prometido na lei de Moisés, isso é o Pentateuco. E nos profetas, todos os textos que era o texto bíblico, a Bíblia do Antigo Testamento. A salvação nunca foi por obras. Muitas vezes a gente afirma, não, que a salvação agora é pela graça. No Antigo Testamento ela é por obras. Nunca foi pelas obras. Agora é pela graça, antes era pela lei. Nunca foi pela lei. Sempre foi pela fé em Cristo Jesus. Pela graça manifestada. Ninguém jamais foi salvo por cumprir um ritual místico, realizar boas obras, obedecer aos mandamentos, nem mesmo o povo do Antigo Testamento. Toda vez que o povo do Antigo Testamento, nos rituais que o próprio Deus havia dado, que eles matavam lá um cordeiro, faziam todo o cerimonial com o sangue, eles não estavam recebendo perdão para os seus pecados. Ali era uma forma de expiação, onde a justiça, a vingança de Deus contra aqueles pecados estava sendo retida para que fosse derramada em Jesus. E nós vamos ver isso um pouquinho mais aqui à frente. Mas nunca foi pela lei. Nunca foi por obras. Sempre foi pela graça mediante a fé. Não há ninguém que pode bater no peito e dizer: eu mereço salvação. Versículo 22 diz: somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. A justificação, ela não pode ser confundida com a regeneração, nem com a santificação. Explico. A regeneração, ela é um ato do Espírito Santo em nós. Aqui dentro do nosso coração, como nós lemos em Tito capítulo 3, do 4 a 7. A regeneração é o novo nascimento, é a nova vida, é nós nos tornarmos nova criatura. A regeneração é um ato do Espírito em nós, enquanto a santificação é um processo, não um ato, mas um processo que o Espírito realiza em nós. E esse processo, ele forma o caráter de Cristo em nós. Regeneração é pontual. Nós nascemos de novo só uma vez. Você não nasce de novo. Você não estava morto em seu pecado e nasce de novo para Cristo e depois morre de novo. Isso não existe. Não há um texto bíblico que nos diga isso. A santificação é o processo pós-regeneração. A santificação é eu permanecer no caminho. É eu perseverar no caminho. É eu me tornar cada dia mais parecido com Jesus. Pedro, em uma das suas cartas, vai dizer, se nós afirmamos que amamos a Jesus, devemos andar como ele andou. Falamos sobre isso no Brasas, na quinta-feira.
Teve muita gente que teve problema com a internet. Se é Satanás, você deveria vencer Satanás voltando depois para o início, assistindo tudo de novo. Se você não fez isso, você perdeu para Satanás. Agora podia ser só a internet mesmo, né? Mas ainda assim, você deveria ter assistido de novo. A justificação, porém, como eu disse, ela não pode ser confundida com a regeneração e com a santificação. A justificação, ela acontece fora de nós. Ela não acontece em nós. A justificação acontece fora de nós, diante do trono, diante do tribunal de Deus. A justificação é um ato jurídico, é um ato legal. Justificação é nós chegarmos diante de Deus culpados e sairmos de lá livres da culpa. Imagine comigo, de fato, um tribunal. Eu não sou expert nessa área, talvez há pessoas que vão saber até os trâmites melhor do que eu. Mas eu quero apenas a nível de ilustração trazer essa situação para você. Você chega lá, você cometeu um crime. E me fugiu agora. A sentença do teu crime é a morte. Pena de morte. Cadeira elétrica, enforcamento, câmara de gás, seja lá o que você quiser. Pena de morte. Você chega, então, diante desse tribunal. O juiz, que é Deus, Deus Pai, diz, condenado. Está morto. Mas aí se levanta alguém. Alguém que nunca cometeu um erro sequer. E diz, eu morro no lugar dele. Aí o juiz diz assim, não, tu tem que morrer pelos teus pecados. Tu vai ser julgado pelos teus pecados. Mas esse homem diz, não, o problema é que eu não tenho nenhum pecado. E eu assumo a culpa dele. O primeiro homem da história entra culpado e sai livre da culpa. Porque alguém pagou esse pecado. Porque alguém sofreu a sentença. Porque alguém foi morto em seu lugar. A justificação é esse ato diante do tribunal de Deus. É um ato legal. Deus olha para nós e enxerga a justiça de Cristo. A justificação é a justiça de Jesus sendo imputada em nós. Eu sei que imputada, a imputação, não é uma palavra muito comum. É muito mais comum nós ouvirmos sobre amputação. Alguém sofre um acidente e por conta de uma tragédia precisa amputar um membro do seu corpo. A imputação é o contrário. Ao invés de tirar, coloca. A Igreja Católica defendia que a justificação ela era infundida, ela era colocada dentro do ser humano. Quando na verdade nós vemos que a justificação ela acontece fora do ser humano, ela acontece diante do tribunal de Deus. A justificação é um ato legal. Deus declara justo. Deus olha para o pecador, o qual, no lugar dele, Jesus assumiu a culpa. E Deus diz, agora, esse pecador culpado é justo. O problema é que nós cometemos o crime. Nós pecamos contra Deus. Quem nessas condições sairia do tribunal? Eu sou o cara. Ninguém. Porque você mereceria estar morto. A justificação é a justiça de Cristo sendo imputada em nós. Qualquer pessoa que crer em Cristo será justificada por Ele, sem exceções. Há um tipo de gente que Deus gosta. Há um tipo de gente que Deus salva. Quem é? Pecadores. Jesus diz, eu vim para os que estão doentes e não para os que estão sadios. Eu vim para buscar e salvar o perdido, não aquele que se achou. Talvez até a gente possa dizer que está se achando. Aquele que confia na sua justiça própria. Qualquer pessoa que crer em Cristo será justificada por Ele sem exceções. Versículo 23 diz, porque todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Glória aqui é a presença de Deus. Glória aqui é acesso a Deus. Todos nós pecamos, todos nós estávamos mortos em nossos pecados. Se você ler o capítulo 13 inteiro de Romanos, você vai ver lá que no início, Paulo está citando algumas passagens do Antigo Testamento. A partir do versículo 10 ele diz assim,
Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. A Bíblia se refere assim àquele que está morto em seus pecados. E a Bíblia afirma que todos pecaram. Essa é a condição de todos nós. Todos nós pecamos e não alcançamos o padrão da glória de Deus. E esse padrão, ele é altíssimo. O padrão de justiça que Deus requer para que alguém seja aceito por Ele é altíssimo. Não é qualquer coisa. Não é meia boca. Em Mateus 5, dentro do Sermão do Monte, no versículo 48, Jesus vai dizer: portanto, sejam perfeitos como o meu Pai que está no céu é perfeito. Perdão, ele diz como seu Pai que está no céu é perfeito. Colocando a responsabilidade de resposta a você, a mim. Sejam perfeitos como o seu Pai que está no céu é perfeito. Quem consegue alcançar esse padrão? Quem de nós consegue alcançar esse padrão, ser perfeito como Deus é? Tiago capítulo 2, versículo 10 e 11 diz: pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, mas se matarem alguém, transgredirão a lei. Quebrando apenas um ponto da lei, se torna culpado de quebrar toda ela. Não, pastor, eu sou muito gente boa. Tá, mas não tem nenhum pecado, nenhum erro. Perfeito. É isso mesmo? Porque se você quebra um, você é culpado de quebrar toda a lei. Pergunta com resposta, é uma pergunta quase que retórica. Resposta óbvia. Quem pode estar dentro desse padrão? Quem pode alcançar esse padrão? Versículo 24. Mas. Glória a Deus pelos mas da Bíblia. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Se é graça, não há mérito. Ninguém faz por merecer. Ninguém faz por onde. Deus não é devedor. Deus não tem uma dívida com você. Ele não tem obrigação nenhuma para com você. Porque a única coisa que nós fizemos a Deus por toda a nossa vida foi ofendê-lo. Foi se voltar contra Ele. Voltar as costas ao invés de voltar o rosto e se quebrantar diante dEle. Deus nos justifica pela graça como um presente. E faz isso mediante a fé. A fé que vem dEle mesmo. A fé que Ele mesmo gera em nós. E é essa fé que nos une a Cristo. É essa fé que nos une a Cristo. Nós vamos encontrar na Bíblia 3 tipos de imputação. Alguém já disse, e eu concordo plenamente com isso, a doutrina da justificação pela fé é a doutrina sobre a qual a igreja permanece em pé ou cai. A doutrina da justificação pela fé é uma espinha dorsal do cristianismo. Se nós não entendermos isso, estamos em perigo. A Bíblia fala sobre 3 imputações. Primeira, a imputação de Adão e Eva a todo o restante da criação. Adão e Eva pecaram, e o pecado deles foi imputado a todo o resto. Todo ser humano nasce com a natureza pecaminosa. Todos nós nascemos mortos. Segunda imputação. Os nossos pecados foram imputados em Cristo. Na cruz, Jesus assume os nossos pecados. Isaías capítulo 53
vai dizer que Ele tomou sobre si as nossas dores. O nosso castigo, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. Por suas feridas, nós fomos sarados. A cruz era minha, a cruz era sua. O nosso pecado foi imputado a Ele. Terceira imputação, a justiça de Cristo sendo imputada a nós. Irmãos, Jesus ele não apenas morreu, mas viveu em nosso favor. Romanos capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim: o salário daquele que trabalha não é um presente. Já pensou você chegar lá no final do mês, dizer assim: ah, meu patrão, muito obrigado porque o senhor me pagou. Trabalhei tão bem, mas assim, muito obrigado. Nossa, estava precisando mesmo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas é um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Perceba que aqui há um contraste nesse texto. Romanos 4 e 5. Há um contraste nesse texto. Trabalho e fé. A tradução aqui, que é traduzida aqui por fé, é não obras, é falta de obras, é falta de trabalho. A fé é falta de trabalho. A fé é falta de obras. Se tem obras, se tem ação humana, se tem uma ação minha, não é fé. Não é fé salvífica. Não é fé que justifica. Não há mérito. O trabalhador é merecedor do seu salário. Mas ainda que nós trabalhemos, não somos merecedores da salvação, da justificação. A justificação vem pela fé, e a fé não é trabalho. Trabalhe pela sua salvação. Trabalhe para ser salvo. E se surpreenda o quão quente é o inferno. Porque você fracassará. Nós não conseguimos nos salvar. O que o versículo 24 nos diz é que por meio de Cristo Jesus, nós somos resgatados do castigo dos nossos pecados. E uma vez resgatados, jamais seremos condenados novamente. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que aquele que está em Cristo Jesus, já não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. João capítulo 5, versículo 24, Jesus dizendo: eu lhes digo a verdade. Aquele que crê em mim tem a vida. Já passou da morte para a vida e jamais será condenado. Que justificação é essa que a gente ganha e perde? Que justificação é essa que depende da nossa constância? Nós, seres inconstantes, nós, seres tão dodóis, tão cheios de mimimi. Que justificação fraca é essa que depende de nós? Louvado seja Deus, que a nossa justificação depende única, exclusivamente da obra de Cristo Jesus na cruz. Versículo 25 e 26 do nosso texto base, Romanos 3, diz que Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo. Ele não é um Deus que passa a mão em cima de pecados. Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Jesus precisou encarnar para viver uma vida justa por nós. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18, diz assim: portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Ele encarnou e viveu como a gente, de modo que pudesse ser o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus, e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Jesus se fez um igual
Ele se esvaziou, diz Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. Ele sendo encontrado na forma de Deus, não achou que era algo que deveria apegar-se, mas a si mesmo se humilhou, se esvaziou, tomou a forma de servo, e sendo encontrado em figura humana, ele se entregou. Ele se entregou. Wayne Grudem diz que se Jesus precisasse apenas da isenção de pecado, e não também de uma vida toda de obediência perfeita, Jesus poderia ter morrido por nós quando era uma criança, um jovem, em vez de aos 33 anos de idade. Você já se perguntou isso? Por que Jesus precisou viver uma vida inteira até a fase adulta? Se fosse só ele vir perfeito e morrer por nós, ele poderia ter vindo adulto e morrido. Ele poderia ter morrido ainda criança. Mas Jesus viveu uma vida inteira. E a vida inteira justa, perfeita de Jesus é imputada em nós. Diante do tribunal de Deus, pela fé, Deus olha para nós e não enxerga a nossa injustiça, mas enxerga a justiça de Cristo. É nisso que está posto a nossa segurança. É pela fé, não é por obras. Não é por obras. A vida reta de Jesus nos justifica. A justificação é essa mudança do estado legal diante de Deus. Eu era culpado, digno de condenação. Porém, um outro, um inocente, foi condenado por mim. A minha injustiça se tornou dele. E a justiça dele se tornou minha. O que você fez para merecer isso? O que você fez para conquistar isso? Apresente suas obras diante de Deus e vê se você será aceito. Não existe pecado sem juízo. O juízo de Deus, ele sempre virá sobre o pecado. Sempre. Não há um pecado sequer cometido em toda a história que ficará sem juízo. Todos os pecados serão punidos. Ou no pecador, vivendo a eternidade no inferno, ou no Calvário, na cruz de Cristo. Você vai confiar em quê? Na obra perfeita de Cristo? Ou vai confiar nas suas obras? Os pecados de todos os crentes da história, do passado e do futuro, caíram sobre Jesus. É isso que o texto que nós lemos, versículo 25, versículo 26, ele fala sobre isso. Deus não quis exercer juízo sobre os pecados até agora. Paulo se referindo ao momento em que Jesus veio e foi crucificado. A ira dele estava sendo armazenada para aqueles que depositavam a fé num Jesus que viria. A diferença é que nós cremos num Jesus que já veio. Vai voltar, sim, para nos buscar. Mas ele já veio e já cumpriu toda a justiça. O nosso papel não é fazer alguma coisa. O nosso papel é responder àquilo que ele gera em nossos corações. O versículo 27 e versículo 28 diz assim: podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Diante desse texto, diante da exposição dessas verdades, não daquilo que eu estou falando, leia esse texto, se debruce diante desse texto. Leia isso, meu irmão, leia isso, minha irmã. E chegue aqui à conclusão de que será que podemos nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Porque eu ajudei a construir essa igreja. Pouco importa. Porque a garagem é minha, poderia dizer um irmão. Pouco importa. O meu dízimo é o maior. Dane-se. Jesus não precisa das nossas obras. É pela fé e pela fé somente. Podemos nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não. Pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Entenda. Entenda em nome de Jesus de uma vez por todas. Entenda. Você não aceita Jesus. É Jesus que aceita você.
É nós que estávamos mortos. É nós que estávamos perdidos. É nós que precisamos dele. É nós que estamos como num labirinto sem saber por onde sair. É nós que estamos totalmente, completamente desamparados. E precisamos de uma esperança, precisamos de um Salvador. Não é Ele. Não é nós que temos que aceitá-lo. É Ele que nos aceita. O texto aqui nos diz: nós somos declarados justos por meio da fé. Isso não veio por meio da obediência meritória. A obediência, pelo contrário, é um resultado da fé. Se até agora você estava pensando, então não preciso fazer nada, tu te lascou. Porque a fé que justifica o crente, a fé que justifica o salvo, é a fé que gera santificação. É a fé que gera boas obras. É a fé que agora se empenha com tudo o que possui, com tudo o que é. É a fé que se empenha com todo o seu ser, para direcionar todos os seus esforços a agradar aquele que morreu por nós na cruz. A agradar aquele que eu morto me deu vida. As boas obras são o resultado, não causa. As boas obras não causam a fé. Elas são resultado da fé. Versículo 29 e versículo 30. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus, e Ele declara justos, tanto judeus como gentios, somente pela fé. Não é nós que escolhemos quem será justificado ou não. Se fosse, nós seríamos injustos. Porque nós somos imparciais. O pecado corrompeu o nosso julgamento. A gente não consegue ser neutro na maioria das situações da nossa vida. Hora ou outra nós estamos favorecendo as situações em nosso próprio favor ou em favor das pessoas que nós amamos. O nosso empenho, o nosso tempo, os nossos recursos sempre são dispensados às pessoas que nós amamos, às causas que nós amamos. Já Deus é imparcial. Não há parcialidade nele. Aqui Paulo está discutindo então o diferente tipo de gente. Será que é só os judeus que vão ser salvos? É só os judeus que serão justificados? Ou também os gentios? E aqui gentios não é um gentio que é de gentileza, mas é gentio de que é todo aquele povo que não era judeu. Todos os outros povos, eu e você, gentios. Não é nós que escolhemos quem será justificado ou não. Isso está na mão de Deus. Deus definiu o tipo de gente que Ele irá justificar. Deus é soberano na salvação. É Ele quem decide, não nós. Nem mesmo por nossa própria conta. Eu não decido me salvar. Deus decide operar salvação na minha vida. Romanos capítulo 8, versículo 30. E esse texto eu gostaria que você abrisse. Romanos 8, versículo 30. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Vem antes das cartas aos Coríntios. Romanos capítulo 8, versículo 30. O texto diz assim:
Depois de predestiná-los, Ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Nesse versículo nós vemos resumido todo o plano da salvação. Nós vemos o ato, nós vemos o desenvolvimento e nós vemos o alvo final. Nós vemos um Deus que chama, não pessoas que se candidatam. Você consegue enxergar isso na sua Bíblia? Um Deus que chama, não pessoas que se candidatam. Um Deus que chama e depois de chamar, Ele mesmo declara justo. E depois de declarar justo, Ele dará a sua glória. A obra é dele. Nós não sabemos quem Deus deseja justificar. O que nós sabemos é que é Ele que gera essa fé para a justificação. Se é Deus que escolhe, então por que eu vou pregar? Porque o mesmo Deus que decidiu, que determinou o fim, é o Deus que decidiu e determinou o meio pelo qual isso vai acontecer. Ainda dentro da carta de Romanos, nós vamos entender que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Portanto, preguemos o Evangelho. Cumpramos a grande comissão. Versículo 31, lá de Romanos 3. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Mateus 5,17, Jesus vai dizer: não pensem que eu vim abolir a lei. Vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Eu vim cumpri-las. E o termo no original aqui por trás de cumprir é dar sentido, é completar, é cumprir ao máximo. Jesus veio para ser aquele que é totalmente justo. E pela fé nele, a justiça dele é imputada em nós. Diante disso, nós precisamos entender e gravar em nossos corações. É apenas através de Jesus que alcançamos o padrão de Deus. Por causa da imputação da justiça dele em nós. Da justiça de Jesus em nós. Martinho Lutero escreveu: portanto, meu querido irmão, aprenda a Cristo e o aprenda crucificado. Aprenda a orar a Ele, perdendo toda a esperança em si mesmo. E diga: Tu, Senhor, Tu, Senhor Jesus, és minha justiça, e eu sou o teu pecado. Tomaste sobre ti o que não era teu, e deste-me o que não era meu. Jesus tomou sobre ele o que era nosso, o nosso pecado, e nos deu o que era dele, a justiça dele. Ninguém pode se declarar justo, não há mérito nenhum na justificação. O abandono dessa doutrina nos traz um Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento, por meio de ministrações de um Cristo sem cruz. Jesus morreu e viveu em favor de nós, pecadores, para que coloquemos toda a nossa esperança de sermos aceitos por Deus em Cristo. É o que Ele fez, meus irmãos. Não é o que nós fizemos. O problema é que muitas vezes o ensino que nós ouvimos é que a gente precisa fazer alguma coisa. Porque se a gente ensina que o crente não precisa fazer nada, então o crente não vai fazer nada. Porque já é difícil assim. Imagina dizer que é só pela fé. Mas o que nós estamos falando, a justificação pela fé, está falando sobre uma fé genuína. Uma fé que salva. Uma fé que é gerada no coração daquele que Deus coloca a mão. E quando Deus coloca a mão, o homem nunca mais é o mesmo.
A minha oração é que a nossa igreja seja formada por um exército de crentes justificados pela fé. E pela fé somente. Aqui, ninguém faz nada para conquistar algo. Nós fazemos porque nós fomos conquistados por Cristo Jesus. Tiago vai falar sobre fé e obras. Talvez você vai chegar lá na carta de Tiago e vai perceber que Tiago diz assim: acaso somente a fé pode salvá-los? A fé sem obras é morta? A diferença é que Tiago está falando sobre uma perspectiva da fé, enquanto Paulo está falando sobre outra. A pergunta de Paulo é a seguinte: como eu encontro a justificação? Pela fé. Somente pela fé. Aquele que foi justificado, aquele que foi salvo, é somente pela fé. A pergunta que Tiago levanta é outra. A pergunta de Tiago é: como eu encontro fé? Como eu encontro uma fé que realmente justificou? A resposta que ele chega é: através das obras. Porque como nós lemos no sermão passado, Efésios capítulo 2, versículo 10, Deus preparou de antemão as boas obras para que nós andássemos nelas. O crente, ele não faz nada para ser salvo. Mas uma vez salvo, ele não faz outra coisa senão se dedicar àquele que o salvou. Eu quero orar com você nesse momento. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós iremos cantar uma música. E após a música, nós estamos dispensados. Mas eu gostaria que você meditasse naquilo que você ouviu hoje, na exposição da palavra de Deus. Deus trouxe você aqui essa noite para você ouvir sobre isso. Não foi o Deus, foi pastor, foi o outro irmão que me deu carona. Pois é, Deus mandou ele lá para te trazer aqui. Deus preparou esse momento. Deus preparou esse momento. Deus salva pecadores. Aquele que não reconhece que é pecador, jamais encontrará a salvação. Só que esse abrir os olhos, essa iluminação que nós recebemos do Espírito Santo para entendermos que somos pecadores, é o próprio Deus que realiza em nós. É Deus nos vivificando, é Deus nos regenerando, porque o morto não sabe que está morto. Então, nessa noite, se o Espírito Santo revela a você que o seu estado é morte, é porque Ele está chamando você para si. Ele está chamando você para perto dEle. Renda-se. Porque se Deus está falando ao seu coração, essa noite Deus está olhando para você e está lhe dizendo: eu o aceito. Eu o chamo para mim. Não é você que aceita, o seu papel é se render a esse chamado. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua santa, poderosa palavra. Ah, Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê a consciência de quão pequenos nós somos. Que o Senhor nos faça com que a gente se retire a nossa insignificância. Ó Deus, eu clamo em nome de Jesus que de uma vez por todas o Senhor nos faça entender que a salvação não é por algo que nós fizemos, mas é somente pela fé. Uma fé que vem pela graça. Uma fé que vem como um presente, uma fé que é um dom de Deus, é um presente de Deus. Uma fé que é o Senhor que cria, o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, como diz em Hebreus 12.
Então, ó Deus, eu clamo em nome de Jesus. Que o Senhor gere essa fé no coração daqueles que estão mortos. Que o Senhor vivifique aqueles que estão mortos. Que o Senhor opere salvação essa noite, nesse momento. Aqueles que estão mortos, que estão reféns dos seus pecados, estão mortos em seus delitos, nas suas transgressões, nos seus pecados, que são escravos do mundo, da carne e de Satanás. Que o teu amor, o teu grande amor e a tua rica misericórdia vivifique essas pessoas, capacitando essas pessoas para responder à tua obra com fé e arrependimento. Que paremos de confiar em nós mesmos, Senhor. Livra-nos de nós mesmos. A Deus, eu peço em nome de Jesus que Teu Espírito Santo esteja colocando aqui em nossos corações a seguinte postura: eu abro mão do controle, eu abro mão das minhas obras, eu abro mão da minha justificação, eu abro mão de querer me apresentar como um justo. Senhor, leve as pessoas essa noite a confessarem que confiam a justificação a Ti, Senhor. Que descansam na justificação que vem mediante a fé em Cristo Jesus. Uma fé que representa não obras. Uma fé que representa não trabalho. Ausência de obras, ausência de trabalho. É somente pela fé. Eu peço que o Senhor gere fé em nossos corações. Eu peço a Deus que, de acordo com a Tua palavra em Atos capítulo 2, versículo 47, o Senhor ia acrescentando diariamente aqueles que iam sendo salvos. Eu clamo em nome de Jesus, Senhor, que Tu olhe para a nossa igreja e nos veja como um povo digno, um povo preparado para receber aqueles que o Senhor deseja salvar. E que através das nossas vidas, através da Tua palavra, essas pessoas sejam ensinadas e instruídas na verdadeira doutrina da justificação pela fé. Não uma mistura com obras, mas somente pela fé. Opera isso em nossos corações, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Não deixe, não permita, ó Deus, que ninguém saia daqui essa noite sem ser tocado por Ti, sem responder ao Senhor. Talvez há alguns corações que estavam apagados quanto a isso, que estavam distantes dessas verdades. Eu peço a Deus que se cumpra a Tua palavra, que diz que ela nunca volta vazia, mas cumpre o propósito pelo qual foi enviada. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. Em resposta, então, ao que Jesus fez para nós, nós adoramos a Ele, louvando a Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Vou cantar com Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Que possamos, Deus, ter a consciência que o Senhor está nos cuidando e vai continuar como o Senhor cuidou para nos trazer até aqui, vai continuar e nos levar para casa. Em nome de Jesus, agradeço por cada um. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Um bom domingo a todos.